Que lugar é esse que o salmista estava falando? Ele fala de um vale chamado Baca. Pode colocar o tema para mim, por favor. Ele fala de um vale chamado, de um lugar chamado Vale de Baca. E eu quero intitular este lugar como o lugar da impossibilidade humana. Diga, impossibilidade humana. E diga, e da providência de Deus. Então, no tempo do Velho Testamento, os israelitas, eles faziam peregrinações à Terra Santa. Eles iam pelo menos uma vez ao ano, eles tinham que ir a Jerusalém. O propósito era adorar no templo, celebrar várias festas religiosas que eles precisavam estar. E eles tinham isso como um privilégio, um prazer extraordinário. Estar na casa do Senhor, ainda que fosse uma vez por ano, porque fora disso eles congregavam em lugares outros. Mas o lugar do templo para adorar, para prestar sacrifício, eles precisavam ir. Fora disso eles estavam nas sinagogas, ok? E esse salmo fala deste lugar. Este lugar era um lugar que quem passava muito ali, e eu quero informar isso, por exemplo, neste lugar, o salmo indica que os exilados no extremo norte do território israelita, muitos desses exilados, dessa área, dessa parte, passavam nesse vale. Era um local que eles precisavam passar, não tinha como sair deste lugar, ou melhor, desviar-se deste vale. Então aquelas peregrinações eram muito difíceis, principalmente em alguns trechos. Agora, essa palavra Baca era uma palavra hebraica que significa choro, ou lágrima. Porque as balsameiras, elas são plantas que destilam ou gotejam ou choram bálsamo, uma resina de odor tão agradável que a palavra bálsamo veio a significar figurativamente alívio, conforto. Então as peregrinações de Israel são um tipo ou um símbolo da peregrinação dos cristãos nesse mundo. Nós estamos peregrinando aqui. Nós não fizemos deste mundo, deste planeta, a nossa casa. Nós temos uma pátria, nós temos um lar e estamos de passagem. Peregrinos são aqueles que passam, que estão ali naquele lugar, mas apenas de passagem, peregrinando. Ah, pastor, eu não sabia disso. Então o Brasil, o planeta Terra não é o meu lugar. Não. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou um peregrino. Pastor, não sabia disso, mas é bom que saiba. É bom que você faça tudo o que precisar fazer enquanto peregrina aqui, sabendo que você tem um lar. Você tem uma casa, você tem uma família de milhões, de milhares de milhares que servem ao Senhor e vão todos estarmos juntos com anjos, querubins, serafins, arcanjos. Vamos celebrar ao Senhor eternamente. Tem até um louvor que, se eu for cantar, eu vou criar a letra. Mas vocês conhecem. Eu não sou daqui, para casa voltarei. É o tom que estava. Eu não sou daqui, e com ele, porque nós somos peregrinos. Porque não é a nossa casa,
Então, a peregrinação de Israel, ela é figurativamente apresentada como a peregrinação dos cristãos. Aqueles peregrinos que iam a Jerusalém e deveriam passar por esta área muito difícil. Deixa eu dar mais algumas informações para que a gente possa avançar para a mensagem. Então, se você está passando pelo Vale de Baca, eu quero lembrar-lhe que o nome do vale, que era árido, difícil, sofrido, faz menção às plantas que cresciam ali e choravam bálsamo. Muitas são as adversidades que nos afligem e nos fazem chorar no transcurso desta nossa peregrinação terrena. Desapontamentos, desastres, calamidades, perdas, escassezes, enfermidades, morte. A lista vai continuar. De um modo ou de outro, cedo ou tarde, mais ou menos vezes, todos nós vamos passar e temos passado por esse vale. E eu quero seguir então a mensagem. Vale de Baca. Você já sabe então o que é o Vale de Baca. É aquele canal sombrio, Vale das Lágrimas, o momento mais difícil, o trecho mais difícil de toda a caminhada que temos. E é muito interessante a gente lembrar que falar de Vale de Baca não é falar de um momento único, é falar de um momento que você vai viver, vai passar, e quando estiver tudo bem, vitorioso, você vai voltar a passar de alguma forma, porque se você não entra nesse vale, alguém te leva para ele. Ah, não, pastor. Sim. Se você é alguém que caminha da forma muito correta, ou se você é alguém que não se preocupa com o tipo de caminhar, você vai passar por este vale. A diferença entre o primeiro e o último é que quando você procura saber onde está passando, quando você envolve prudência no seu caminhar, você é orientado e você consegue sair com mais rapidez do vale. E o vale não vai produzir em você o suficiente para fazer com que você não consiga sair. Pelo contrário, o vale vai ser uma mola que vai te jogar para frente, uma mola propulsora que vai te empurrar para fora dele, não vai te prender com suas garras sombrias. Nós vamos ouvir um pouco sobre isso, aprender mais um pouco sobre isso. Muita gente nunca vai ter o privilégio de fisicamente visitar este lugar. Eu mesmo já fui em Israel 2 vezes e graças a Deus eu nunca fisicamente estive no Vale de Baca. Mas apenas fisicamente eu não tive neste vale. Mas eu posso te afirmar que emocionalmente eu já estive várias vezes no Vale de Baca. Eu posso acreditar que emocionalmente você também já esteve várias vezes no Vale de Baca. É impossível não passar por esse vale, porque esse vale é o Vale das Lágrimas. A palavra de Deus nos mostra que por vezes nosso caminhar, em nosso caminhar nem tudo são flores, são rosas, nem tudo é um mar de maravilha, nem tudo é planície.
Você olha aqueles prados, né, aqueles campos verdes, some de vista. Não, às vezes é montanha de um lado, montanha de outro, e você no meio, exatamente no vale. A geografia do vale é essa. Não é planície, é um lugar mais profundo, com montanhas nas laterais, e você ali sufocado. Em João capítulo 16, versículo 33, há uma declaração do Senhor Jesus que se remete a este lugar, a este tempo, a esta situação que todos nós podemos passar e devemos passar. Olha o que a palavra diz em João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Escute essa primeira parte do verso. Jesus está falando assim: eu estou explicando para vocês todo um contexto, para que vocês percebam que a paz está em mim, não está em circunstância. Eu estou explicando a vocês que a paz está em mim e não em situações. Eu estou explicando a vocês que vocês vão manter a paz, não porque está tudo bem, é porque você está em mim. E aí completa: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Continue. Essa palavra implica em dizer exatamente o seguinte: vocês vão ter aflições. Jesus falando para mim e para você: haverá aflições, e não serão únicas, exclusivas, e nós não seremos os únicos. E não é que passei pela aflição, agora acabou. Eu estou dizendo que vocês terão aflições, mas entendam uma coisa: vocês vão ter aflições, mas não podem perder o ânimo. Terão aflições, mas necessariamente precisarão manter o ânimo. Enquanto vocês mantiverem o ânimo, lembrarão de algo: eu venci. Eu venci. Enquanto houver ânimo em vocês, vocês vão lembrar de que não estão sós, estão com aquele que venceu. Jesus dizendo: eu venci. Aí tem uns pregadores que dizem: e vós também vencereis. Mas não está escrito. Porque para vencer depende do ânimo. Diga a pessoa que está ao teu lado: você pode vencer. Mantenha o ânimo e a fé. Tenha bom ânimo. Aleluia. Então, na vida há vales profundos, irmãos. Na vida há vales tão profundos que quando você pensa que chegou no fim, ainda é a metade do caminho. Você diz: Jesus, sangue de Jesus. Pode chamar sangue de Jesus, pode falar o que você quiser, mas você vai passar pelo vale. Agora entenda a frase: vai passar, não vai morar, não vai fazer uma cabana, não vai fazer uma casa, você vai passar. Então é assim que o salmista, no Salmo 84, se refere e chama a sua própria vida. Ele está vivendo aquela situação, ele diz: o vale de lágrimas. Porque no mundo em que vivemos, por vezes nós acabamos chegando a um lugar desse, a uma situação dessa, a um vale desse, irmãos. E existem situações que nós provocamos, mas tem situações que não independem de uma ação nossa. Lembra de Jó? Testemunho do fiel e verdadeiro. Escute, olhe para cá. A respeito da vida de Jó, quem testificou é o fiel e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: viste na terra o meu servo, aquele que me serve,
Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, que desvia-se do mal. Homem sincero, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Passou pelo vale de Baca. Então, de modo particular, cada um de nós já passou ou está passando por esse vale. É provável que eu estou pregando para algumas pessoas que estão dizendo assim: meu Deus, eu estou passando por esse vale. E outros estão dizendo: meu Deus, eu passei por esse vale. E tem um terceiro grupo dizendo assim: ai Senhor, será quando vai ser a minha vez? E quando eu passar? Quando você passar, você não passa só. O Senhor tem uma promessa: eis que estou contigo todos os dias, todos os dias. Aleluias. Alguns talvez tenham chegado a esse vale de lágrimas por causa de perda. Alguém chegou no vale de Baca por causa de uma traição. Outros chegaram por conta de uma violência. Outros estão chegando no vale por causa de alguma tentação. Talvez por causa da indiferença. Talvez por conta de uma depressão, de uma angústia, de uma tristeza. Porque não falta é vales sombrios, amados. O que não falta é vales sombrios para levar pessoas à decepção, ao choro. Pastor, e daí? Daí que eu vim te dizer o que você precisa fazer quando passar, ou se você está passando por um vale como esse. Alguém quer saber? Alguém tem interesse de saber como fazer em momentos desses vales que vão e vêm? Amém? O salmista que passou por essa terrível experiência nos dá a fórmula para quem quer atravessar esse vale e sair dele. Irmãos, aqui nós não estamos falando de esporte radical, não. Aqui a gente não está falando de aventuras, não. Aqui a gente está falando de vida. Porque esportes radicais você pode fazer ou não. Desafios pessoais você pode enfrentá-los ou não. Mas vale de Baca é impossível você não passar por ele. Então é importante saber o que fazer, como se proceder, como se comportar. Sexta-feira. Quando? Sexta-feira. Eu chegava aqui na igreja final da tarde com o Diego, e chega um garoto, um rapaz, um jovem rapaz, 20 e poucos anos, estava no vale de Baca. E no vale de Baca ele estava desorientado. Ele não sabia mais o que fazer e ouvia constante a voz do inimigo dizendo: dá fim na tua vida. Ele andou 15 quilômetros até aqui. Eu o conheço seus pais. Os pais dele são pessoas de Deus, cheios de Deus. E quando ele estava a 5 quilômetros daqui, que ele decidiu vir aqui, ele disse: eu vou lá falar com o pastor. Se ele estiver lá, é de Deus. Ou seja, é de Deus que eu não tome nenhuma atitude, nenhuma decisão dessa que eu estou pensando em tomar. E eu cheguei minutos antes dele chegar aqui. Porque quando você está passando pelo vale, Deus passa com você. E nós conversamos. Conversei uns 40 minutos com ele. Orei com ele. Levei ele para tomar um café junto comigo e com o Diego. Paguei um lanche para ele. Você ia no sítio antes. A gente ia no sítio antes. Lembrou aqui, nós não estaríamos aqui. Eu disse:
olha, de Santa Cruz vamos direto no meu sítio, porque eu preciso resolver uma questão lá. Se eu fosse, ele ia passar aqui e não ia me encontrar. Aí quando eu passei em frente à entrada, eu falei, não, vamos direto para a igreja. Eu falei, vamos direto para a igreja. O Espírito disse, não vai, porque tem alguém passando no Vale de Baca, e eu preciso que você seja conforto para ele. Primeira coisa que eu preciso saber, e a primeira coisa que eu preciso fazer, quando passo no Vale de Baca, é preciso ter Deus como fonte de nossa força. Olha o verso 5. Olha o verso 5, joga o verso 5 aí. Vale de Baca. Bem-aventurados os que de ti recebem forças. Eu preciso ter Deus como a minha fonte, a fonte da minha força. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Onde está a tua força? Esta pergunta, a primeira vez que alguém fez esta pergunta na Bíblia, ela tem o mesmo sentido de onde está ou em que consiste a tua força. Não tem a ver com a mensagem, mas só para ilustrar. De onde vem a tua força vai fazer toda a diferença. Quando se fez essa pergunta, se fez a Sansão. E ele foi corajoso o suficiente para desobedecer a ordem da fonte da sua força. E quando ele desobedece a ordem da fonte da tua força, apenas o simbolismo de onde manifestava a força era o cabelo, mas a força dele não estava no cabelo, a força estava em obedecer à fonte. Então a minha pergunta a você é: onde está a tua força? De onde vem a tua força? Qual é a fonte da tua força? Porque felizes, bem-aventurados são aqueles cuja força está em ti, Deus. Entenda isso. Só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus o seu gerador, a sua usina de força. Porque não há força humana que resista ao vale de Baca. Ah, pastor, até que não é bem assim não, porque a tristeza que eu tomo um Rivotril, ele ajuda bem nesse vale. Rivotril ajuda bem e piora a outro lado. Ah, é para quando eu preciso enfrentar esse vale, eu tomo o medicamento A, B, C, sei lá qual. Ah, ele tem te ajudado e tem piorado outra área da sua vida. Porque a tua força está no medicamento. Eu não estou condenando e nem aconselhando ninguém a deixar de tomar medicamento. Eu estou dizendo que o medicamento não pode ser a fonte da tua força. A fonte da tua força tem que ser o Deus da sua vida. Só tem um caminho para vencer e conseguir atravessar o vale de Baca. É tornar o Senhor a tua fonte, a fonte da tua força. Davi, quando passa também por esse vale, ele diz o maior opositor que estava no vale, ele diz assim: tu está vindo contra mim, né? Estou vendo aí espada, lança, escudo. Mas eu também vou contra ti. A minha força não vem de espada, não vem de escudo, não vem de lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. De onde está? De onde vem? Em que consiste? Qual é a fonte da tua força? Quantas pessoas saíram de uma depressão e entraram numa outra situação pior ainda que a depressão? Porque colocaram, para sair do vale das lágrimas, para sair do vale da angústia, da tristeza, colocaram a sua força no medicamento. Você pode usar medicamento, mas coloque Deus acima dele. Quem está entendendo, diga graças a Deus.
Na hora do desprezo, da depressão, da tragédia, qualquer força, qualquer habilidade, qualquer conhecimento humano é pouco comparado à pressão das adversidades. Por isso que você precisa do Senhor. Por isso que a tua fonte, a fonte da tua força tem que estar em Deus. Diga graças a Deus. Só vence o vale de Baca quem já entra nele afirmando de onde vem a sua força. Você só pode vencer esse vale quando der o primeiro passo no vale. Quando é o primeiro passo? Depende da situação. Às vezes o primeiro passo para um vale é só responder o que a Bíblia diz, sem fugir. Talvez você está querendo entrar num vale que não precisa entrar. Então recebe o que o Espírito está dizendo aqui. Tiago 1,19. Fale bem alto isso. Tiago 1,19. Fale mais uma vez. Tiago 1,19. Fale a última vez. Tiago 1,19. E eu agora não vou dizer talvez, eu vou falar pelo Espírito do Senhor. O Senhor está dizendo a alguém aqui: não entre nesse vale. Nós podemos escolher em algumas circunstâncias. Esse você pode escolher. Tiago 1,19. Todo homem, todo ser humano, todo varão, esteja pronto a, tardio a e tardio para. Talvez o primeiro passo para entrar num vale que talvez não tenha saída é, ao invés de ser pronto a ouvir, ser pronto a falar. Ao invés de ser tardio a falar, está pronto, às vezes, ao invés de ser tardio a falar, ele está sempre pronto a falar. E o Senhor está dizendo assim, ó: não pise nesse vale. Como não pisar, pastor? Quer falar? Está nervoso? Vai pescar. Não, pastor, vai orar. Se mandar orar, não vai orar, ele está nervoso. Vai pescar. Aí na pescaria, quando você perder os 3 primeiros peixes, você vai começar a orar: Senhor, me ajuda aí, Senhor. Tem tanto peixe aqui. Me ajuda a pescar pelo menos um. Vou continuar a mensagem. Eu parei para avisar alguém aqui: não entre nesse vale. A nossa força não vem dos pensamentos positivos. Ah, pastor, quando eu entro nesse vale eu começo. Você vai fazer 1, 2 mil e não vai sair do vale. Mas começa, ao invés de falar fala assim: é contigo, Senhor, que eu avanço. Com meu Deus eu passo no meio de um esquadrão. Com meu Deus eu salto muralhas. Não é poder de pensamento positivo, é poder das palavras que saem, palavra de fé. Aí você vence. Porque para passar nesse vale é preciso ter Deus como a fonte de nossa força. Diga graças a Deus. Diga: a nossa força, a minha força vem do Senhor. O segundo, a segunda atitude que eu preciso tomar, e a segunda coisa que eu preciso saber, caminhando no vale de Baca, a primeira aqui é fazer do Senhor a minha fonte, a fonte da minha força. A segunda é preciso ter a geografia do seu próprio coração transformado. Olha para mim aqui. Você sabe que a geografia do coração, ou melhor, a geografia do vale de Baca é uma geografia de que é um lugar profundo em relação ao que se tem nas laterais. A direita e a esquerda geralmente são montanhas, e mais embaixo são os vales. Então o que significa ter uma geografia mudada, mas não uma geografia física, a geografia do seu próprio coração. Olha o final do versículo 5, por favor. Ele diz assim: bem-aventurado o homem em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial.
Coloque o final do verso 5, por favor. Os caminhos aplanados. Aí agora joga os versos 6, por favor. Que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. O vale árido, o vale de lágrima. Quando ele passa, esse camarada que tem um coração aplanado, que mudou a geografia interna, ele torna o vale seco em tanques cheios ou em mananciais. Diga graças a Deus. O salmista está dizendo: felizes são essas pessoas que são capazes de transformar esse lugar seco, lugar árido pelas lágrimas, num manancial de bênção. Mas quem exatamente são essas pessoas capazes de tornar essa geografia mudada, irmãos? Quem são essas pessoas que de fato podem transformar esse lugar árido? A Bíblia diz, e você leu, aqueles cuja geografia do coração já foi alterada. Vamos ler novamente, você precisa entender isso. Final do verso 5. Coloca o verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos planos, os caminhos aplanados. Diga graças a Deus. Eles agora têm um coração plano. Agora ele é capaz de ouvir a frase que eu citei aqui. Eu estou parando a mensagem para dizer: não entra nesse vale. E o coração dele se aplana aquilo ali e diz: não vou entrar. Eu já sei, eu não queria nada demais, eu só queria cortar um braço. Eu não queria nada demais, eu só queria que a pessoa deixasse de viver. Eu não queria nada demais, eu só queria que a pessoa deixasse de existir. Aí vem a palavra do Senhor para a mensagem e diz: não dê o primeiro passo nesse vale. Eu não queria nada demais, eu só achei que ao invés de ficar me entupindo de medicamento, eu podia, não sei o que. Não dá o primeiro passo nesse vale. Esse tipo de vale é quase impossível de sair. Ei! Você está entendendo o que o Espírito está te dizendo? Ou você acha mesmo que a gente veio aqui para cantar, se divertir e sair e voltar para uma nova semana? Você veio aqui para ouvir a voz do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, daquele que dirige a minha vida e a tua. Ele está dizendo: não entra nesse vale. Já existem outros vales que você inevitavelmente vai passar, mas tem algumas pessoas aqui que precisam saber: não entre nesse vale. Mas eu já dei o primeiro passo, dá 10 para trás. Quem são esses que tornam o lugar árido em manancial? São aqueles que mudaram a geografia do seu coração. Isso significa: só muda a situação do lado de fora da vida. Ei! Só muda a situação do lado de fora da vida quem já mudou a situação do lado de dentro. Eu não sei, pastor, mas estava tudo bem. Não estava tudo bem. Estava tudo organizado. Não estava tudo organizado. Porque você está olhando o lado de fora. Você olhou a conta bancária, você olhou a dispensa cheia, mas você não olhou para dentro de si e não viu a necessidade de mudar tanta coisa lá por dentro. Porque a mudança permanente começa dentro, é de dentro para fora. Aplana o teu coração, as coisas vão acontecer e vão permanecer. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você lembra de Provérbios que diz que sobre tudo que você tem que cuidar, cuide do coração, porque dele procede as saídas para a vida? E numa versão mais da linguagem de hoje diz assim: cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa dirige toda a sua vida.
Então primeiro você muda dentro, para depois mudar fora. Primeiro você tem que estar bem por dentro, para depois estar bem por fora. É preciso ter a geografia do coração mudada. Por isso que tem muita gente boa. Diga, gente boa. Gente boa se entende em ser pessoa de fácil assunto, de conversa legal, pessoa que boa para estar perto, tal. Gente boa também nesse sentido que eu estou falando, o cara é evangélico, a pessoa até tem uma família legal, mas tem muita gente boa, dessas que eu estou falando, que vive numa montanha russa. Não estou falando de Vale de Baca, estou falando de uma montanha russa, emocional, financeira, na saúde, em tudo, assim, Se ela passa, não vou brincar agora não. Então, mas por que isso? Sabe por quê? Porque não resolveu lá dentro do coração. Tem que mudar, tem que planar coisas. Aplanar, deixa planado, deixa plano, deixa reto. Tira toda a tortuosidade. O Senhor Todo-Poderoso disse a Isaías, Isaías diz ao povo de Israel: olha, tira o caminho errado, tira o caminho torto e anda no caminho reto. Não tem como mudar a história que nos envolve sem primeiro mudar a história do nosso coração. Tem pessoas que elas são muito ricas, são milionárias, tem mais muito dinheiro, ela tem tanto dinheiro que a única coisa que ela tem é dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação. Sabe por quê? Dentro Deus está te convidando a mudar o seu interior, porque só tem uma forma de sair inteiro desse tipo de vale: com mudanças internas, com mudança dentro de si. E aí você consegue avançar para fora do vale. Terceira coisa que precisamos fazer: a primeira coisa é tornar o Senhor a nossa fonte. A segunda coisa é mudar o nosso interior, mudar o nosso coração, mudar a geografia. Você pode não mudar a geografia física, mas você pode mudar a geografia do coração. Você não precisa sair do lugar para as coisas melhorarem, nem sempre. Mas você pode mudar você pode mudar o seu interior, e as coisas podem no exterior, na parte externa, serem transformadas pela mudança do seu interior. Você sabia? Eu não quero que você escandalize, por isso eu vou explicar melhor. O que Deus espera de nós é uma atitude correta. Então, mesmo quando Ele lança uma sentença por conta de uma atitude errada, ei, escute, o que Deus espera de nós é uma atitude correta. Então, mesmo quando Ele lança uma sentença por conta de uma atitude errada, quando você está aqui e Ele quer que você esteja aqui, então, enquanto você está aqui, você recebe uma sentença, mas por algum momento você se quebranta, você se arrepende e vem para a posição, e ali foi liberada uma palavra porque você estava na posição errada. Você sabia porque pela mudança de geografia interna, Deus pode simplesmente dizer assim: eu vou abençoar. Então Deus muda de ideia? Não, Deus não muda de ideia. Havia uma sentença principal. Nessa posição é a posição da bênção. Nessa posição é a posição de você não estar debaixo da bênção. Aí você estava na posição de estar fora da bênção, e você vem para a posição de estar dentro da bênção. Deus não mudou, porque nessa posição Ele já liberou desde antes da palavra, desde antes na palavra, a bênção. Então Deus não muda. Quem muda somos nós. Eu posso usar o exemplo de Saul.
Que ele diz: Saul, eu falei que ia fazer, mas agora longe de mim cumprir tal palavra. Em terceiro lugar, para você sair do vale de lágrimas, do vale de dor, do vale de dificuldades, do vale de Baca, é preciso você viver a graça do Senhor. Está debaixo desta graça. O Salmo 84 ele fala sobre isso. Olha o verso 11. Salmo 84 que nós lemos: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Diga, Ele é um sol e escudo. Diga mais uma vez: porque juntos, porque o Senhor Deus é um sol e um escudo. O Senhor dará graça. O Senhor dará graça. Diga graça. O Senhor dará graça. E ele continua: graça e glória não retirará bem algum aos que andam em retidão. Você observou essa palavra aqui, ó? Dará graça. Em outras versões, dá graça. Não parece uma coisa interessante? Porque graça já é algo doado. Você já parou para observar isso? Graça é algo que se dá. E ele diz: dará graça. Ele quer que entendamos que nunca vai faltar essa misericórdia dele. Mas essa misericórdia, essa graça, isso que já é doado, tem um destino. Qual é o destino, irmãos? Aos que andam em retidão. Você está passando pelo vale de Baca? Mantenha firme a tua fé. Você está passando pelo vale de Baca? Receba a graça do Senhor para isso, para continuar avançando. Entenda essa lição, que todos nós passamos quando entramos em lugares tão difíceis, tão escuros. O Senhor está dizendo: eu vou dar graça. Eu vou dar uma graça a mais do que você imagina. Eu quero só repetir para você que a graça vai ser superabundante. Por isso ele diz: eu darei, eu vou dar a graça. Eu vou superabundar, eu vou além. Aleluia. Então, o vale que passamos significa que nesse vale de lágrimas, Deus está dizendo assim: você vai receber graça de Deus, mas você vai receber uma graça abundante. Você vai receber uma graça que não se acaba. Você vai receber uma graça que não se esgota. Você vai receber uma graça que ninguém vai chegar e vai dizer assim: ei, já está demais, para por aqui, você já recebeu muito. É abundante. Essa é a terceira coisa que você precisa saber para como sair de um vale de lágrimas. Se apossar da graça do Senhor. Diga: eu preciso viver a graça de Deus. Então, nesse vale de lágrimas, de tristeza, não importa o quão grande ele é, não importa o quão profundo ele seja, o quão largo ele seja, a graça de Deus é maior. O favor do Senhor é maior. A misericórdia do Senhor vai ser maior. O amor de Deus vai se mostrar através da graça. Ele vai dizer assim: realmente meu filho buscou esse negócio, foi avisado, como está sendo de novo, mas ele buscou isso, mas ele está se humilhando. Aquele louvor assim: eu me humilhar. Vai, pega o tom aí. Mas ele está se humilhando, mas ele está se quebrantando.
Ele está pedindo misericórdia. Eu vou estender minhas mãos. Imagina um pai apaixonado que diz: não, eu vou estender minha mão. Eu vou estender minhas mãos. Eu não vou deixar ele morrer nesse vale. Neste lugar, tu és real. Mesmo no vale de Baca, Deus é real, meu amigo. Vou me entregar totalmente. Se entregue à graça do Senhor. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Aí começa a percepção. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pega a minha fonte. Fazer do Senhor a fonte da tua força. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte. A graça de Deus é inesgotável, meu irmão. É inesgotável. Então, se o vale é grande, a graça de Deus é maior. Se a dor é grande, a graça de Deus é maior. Se a decepção é grande, a graça de Deus é maior. Se a vergonha é grande, a graça de Deus é maior. Se o pecado é enorme, a graça de Deus é superabundante. Mais, mais, mais e mais. Quanta graça de Deus nos amando. Quanta graça de Deus nos dando alegria. Quanta graça de Deus nos dando paz, descanso. Ele diz: eu me aproximo do Senhor. Eu confio que a minha fonte está nele. Eu mudo a geografia do meu coração. Eu dependo tão somente da graça dele. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo vale, não temerei, não temerei, não temerei. Agora eu não temerei porque eu sou valente. Não, eu não terei medo porque eu sou corajoso. Não, eu não temerei porque tu estás comigo. Quem sabe
Hoje você está exatamente atravessando este vale, no meio deste vale. E você precisava entender essas 3 atitudes que você precisa tomar. Esse vale consumindo você completamente, em lágrimas, em tristezas, e o Senhor está dizendo: para que isso? Para que isso? Coloque a tua força na minha presença. Coloque a tua força, ou eu, como a tua força única e prioritária. Deixa as mudanças necessárias acontecer lá dentro. E para isso, o teu esforço maior é depender do meu favor, depender da minha graça. Acreditar que eu sou um Deus bom. Quem sabe Deus está falando isso com algumas pessoas diretamente aqui. Talvez na tua força você já tentou, e o Senhor está dizendo: dependa da minha. Eu encerro dizendo o seguinte: Deus está nesse salmo mandando uma mensagem para cada um de nós, que no nosso dia a dia tem sido marcados por dificuldades, por problemas, por circunstâncias, situações. E o Senhor está avisando cada um de nós: olha, os problemas, lutas, dificuldades que te levam a esse vale de lágrimas, para alguns é inevitável, para a maioria de nós é inevitável, vamos passar. Mas a questão não é se vamos passar ou não, é como vamos passar, de que forma vamos passar. E aí, só para você lembrar, a forma é essa: tenha Deus como fonte de sua força, tenha teu coração aplanado, mude a geografia, mude as circunstâncias, jogue por terra a síndrome de que eu sou assim, a minha família é assim mesmo, todo mundo lá de casa é assim, irmão. A gente não muda não, não tem essa conversa. Mude isso, queridão. Mude esse negócio, aplane o coração. E em terceiro lugar, viva esse ensinamento da graça de Deus. Não é por você, mas é pelo Senhor. Não é porque você pode, é porque Ele é misericordioso. Pastor, já passei por uma situação, mas graças a Deus, olha, me livrei. Não é por você, é por Ele. Tantos melhores que você em situações iguais essa ficaram e estão até hoje. Você, sem perceber, foi favorecido. E favor de Deus a gente não faz por merecer, nós só recebemos. Quantos querem o favor de Deus? Levante a mão assim. Aleluias. Com essas atitudes, você vai transformar o vale de lágrimas em vale de bênçãos. Sabe, eu tenho convicção plena, e já encerrando aqui, eu tenho convicção plena de que todos nós, observando esses pontos que fomos confrontados aqui, orientados aqui, nós vamos passar e vamos chegar do outro lado, e como o louvor diz, nós vamos cantar o hino da vitória. Saiba, Deus tem prazer na tua alegria. Dá dó maior aí, querido. Vou encerrar com esse louvor. Agora eu quero ver, hein? Esse é 1910. Vou facilitar, dá Mi maior.
Ainda que vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer indo. Ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer